Calhós ele vai e começa a quebrar aquele tabu numa cidade em que a favela é um negócio esquecido e que só existia na música popular, mas era um negócio assim. Quer dizer, como denúncia foi maravilhoso, né? A música era maravilhosa. Olhava para ela, paradinho. E o cara vai e leva o filme para cima da favela. No Rio 40 graus ele sobe a favela e filma a favela. E traz a favela. É uma grande denúncia já naquela época. Exatamente, traz a favela. Só para colocar, ter uma ideia. A sessão terminava à meia-noite. A última sessão terminava à meia-noite. Então, o que acontecia? Na última sessão, terminava domingo, terminava um ciclo. Já estava presente o funcionário da distribuidora. Ele pegava aquele rolo e saía pela rua carregando aquela monte de lata quase logo 2 ou 3. 2 ou 3 às vezes penduradas numa amarrada, porque ainda aí no jornal. E o canal 100 ajuda. E correndo para outro cinema. Porque ele precisava colocar o filme no outro cinema logo cedo, porque eles tinham que preparar a projeção. Quantas vezes? De manhã? De manhã, você via o seguinte, às vezes. Sessão de manhã? Mas eles tinham que preparar a sessão, etc. Tinha que rodar primeiro para ver. Tinha que rodar para ver. E havia o cara está entregando a sessão, se o cara mandasse a fita bombardeada, ele ia pagar pela fita. Claro. E os problemas que dava de discussão no cinema? Tinha que cortar a fita, tinha que devolver os pedaços cortados. Eu, como cinéfilo há 52 anos, passava essa problemática no cinema. Exato. O filme chegava atrasado e tal, e a coisa. Exato, é isso que eu quero colocar. Então, muitas das vezes acontecia que na primeira sessão. A discussão rolava, A primeira sessão você tinha que botar sério. Porque às vezes você entrava no cinema, sentava. Esperava o filme aparecer na tela, realmente. Porque aquele filme tinha poucas cópias. Sempre aquele poder americano. O filme americano via com 20 cópias, 15 cópias, entrava em vários cinemas ao mesmo tempo. O filme nacional rodava de 5 cinemas no máximo. Mas o filme americano, não sei se você, claro que você deve saber, tinha um embaixador aqui no Brasil, exclusivo, para distribuir o filme americano. Um cara que morava em Botafogo, fica até arrepiado, ele disse que ele era casado, mas era homossexual. Era casado e era homossexual. E esse cara que era o responsável pela distribuição dos filmes. Convidava a classe de arte, cinema, para ver primeiro, depois distribuía. Um cara bem cotado, bem conceitualizado. Você lembra desse cara? Era o embaixador do cinema americano aqui no Brasil. Havia uma certa pessoa, porque foi preciso uma lei brasileira obrigando a exibição do filme nacional. É a cota de tela de 1935, 33. Se não houvesse a lei obrigando a exibição do filme nacional, não haveria espaço para o cinema brasileiro. Essa é a grande verdade. Aquela cena dele na porta do trem, que ali eu sei que foi filmado em Silva Freire. Eu vi trem parado. Com o trem parado. Eu vi essa filmagem. Você estava lá? Eu tinha 12 anos. Nós dois estamos contemporâneos mesmo ano. Só para ele não. O meu pai era chefe da estação de Madureira e o pai dele era chefe da estação de Silva Freire. O pai dele, eu brinquei com ele ali, quando o cara me falou, agente do solo, teu pai. Porque o agente da estação naquela época era o pai dele. Mas, para a história, os filmes, aliás, não posso colocar isso, todos os filmes, em particular, para a história do subúrbio, esse filme é sensacional. O Rio 40 graus também é outro filme sensacional. Eu diria quase toda a cinematografia do Nelson Pereira. Boca de Ouro, Isolamento. Eu acho que a mais sensacional para a história ainda não é essa. É Como Era Gostoso Meu Francês. Primeiro colocar aquela particularidade. Um filme gravado em Tupi-Guarani. É sensacional. Isso é sensacional. E a outra é que ele consegue pôr a figura do Einstein de uma outra forma. E ele, vou só para colocar para vocês como é que uma pessoa faz um documentário e hoje você tem reflexos históricos. O grupo de Jacarepaguá, até de certa forma, um documentário, a participação, nós hoje buscamos uma coisa lá, algum traço, que seria a catacumba do Tamoio. O Nelson consegue registrar no filme, Como Era Gostoso Meu Francês, uma coisa única.
é que o Tupinambá enterrava seus mortos fora da sua aldeia. Ele tinha um cemitério próprio, ao contrário do Tupiniquim. O Tupiniquim enterrava colocado na sua aldeia e o Tupinambá enterrava fora da sua aldeia. O Tupinambá tinha uma visão com relação à morte diferente do Tupiniquim. Então, a gente vinha perseguindo, né, a terminologia, por exemplo, a terminologia em Jacarepaguá, do bairro chamado Camuim. Camuim significa urna de sepultamento, urna funerária. Então, como existe barro ali, a relação de que ali eles faziam a urna funerária e enterravam seus mortos. Inclusive, ali. essas urnas eu vi numa exposição no CCBB. Exatamente. Real, exatamente. De barro. De barro. De barro, é. Está falando daquelas boas urnas. Como botava o cadáver dentro Eu vi dela. numa exposição lá no CCBB, você encontrava uma platina. Essas urnas. E Tupinambá, aliás, os ativos da Domingo. Só um minutinho, da Baixada, você está falando da Baixada lá do Irajá, né? Daquela região. Que é Tupinambá ou Tupiniquim? Todo Tupinambá. O Rio de Janeiro é todo Tupinambá. Todo Tupinambá. O Rio de Janeiro é todo Tupinambá. Irajá, tudo. Toda a região do Tupinambá. Eram os famosos, que era a confederação. O Nelson retrata justamente o momento em que o cara vai buscar uma sepultura de um francês e abre essa sepultura para pegar ouro. E aí nós vamos entender qual é o fato dessa procura que começa a surgir em Jacarepaguá por essa ideia. Os tupinambás eram totalmente desprovidos de qualquer ideia de posse, de direito, de propriedade, de bem. Então aquilo que pertencia, aspa, a alguém, ninguém queria ficar. Ninguém ficava com herança nenhuma. Um chefe guerreiro que fosse morto, enterrado no seu arco, no seu tacape, certo? E o francês, que esteve aqui e participou da guerra contra os portugueses, que foram mortos, os tupinambás enterraram eles, com tudo que eles tinham de coisa. Então, encontrar essa catacumba do Tamoio seria encontrar joias. Vários documentos que serviriam até para, quer dizer, uma maravilha para o arqueologista, outra maravilha para o historiador, e a ganância também é muito grande. Tá? Essa, acho que foi a grande, tomando isso, a gente olha para o Rio Zona Norte, a gente vê a mesma coisa. Eu acho uma das coisas mais importantes dessa brincadeira é que ele consegue retratar alguma coisa que para a gente foi muito precioso subjetivamente. E nós não tínhamos notado. E agora a gente consegue falar para ele. O cotidiano. O cotidiano do embarque da Central do Brasil. Aquela visão do pessoal embarcando no trem, a Gare, não tendo o pessoal circulando ali. Eu ia comentar isso no filme, mas não quis falar para não tirar a atenção. Olha que naquela época, fotografia de cinema era um caixote desse tamanho, exatamente com a rodona em cima. Era complicado. Você já viu que ali dentro do trem, aquilo não é cena de estúdio. Eles estão realmente dentro do trem. Tem quanto estar parado lá para foi difícil. Deve ter sido difícil fazer aquilo. Eu não assisti. Lá embaixo eu não assisti. O ventilador para fazer o vento. Essa cena que a tela canta? O ventilador para levantar e gravar. Essa eu assisti. Essa foi feita em Silva Freire. Uma cena poética, é lindíssima, né? Porque essa foi feita ali na cega, aquele segmento. Essa cena foi feita no desvio. Registrando toda no desvio da linha 2. É um desvio que não tinha rede. Era para cargueiro. Era só para carga, só para vagão de carga. Foi feito ali naquele cantinho ali. Ele parado e a câmera balançando. O ventilador. O ventilador e a câmera balançando. E aquela turma ali dentro. Não, o pessoal estava balançando sozinho. Só balançando sozinho para fazer. Ele coloca. Aquela cena dele deitado na linha do trem, ele levou 3 dias fazendo aquilo. 3 dias. Muito palavrão e muita cachaça ele bebeu. É legal. Vocês forem observar essa sequência, porque
é tão interessante porque ele tenta retratar um pouco o tempo, mas evidentemente ele não consegue fugir do entorno, né? Para você ver ao fundo, né, os bondes passando, os registros dos bondes. Eu fiquei maravilhado, por exemplo, de registrar ali um Bataclan passando na... Passou o Piedade ali, Bataclan Piedade, passou o ônibus. Piedade, passou o ônibus na central, passaram 2 ônibus Camões, passou lotação Estrada de Ferro Leblon, um dos carros que eu inclusive trabalhei nele, passou ali e tem emoção. Mas é verdade, porque a gente consegue colocar isso. Eu acho que aí, eu dou uma proposição, o seguinte, eu acho que nós podíamos levar esse filme à escola. Com certeza. Com esse histórico, né, com esse histórico sem vergonha, lá nos comentaristas de Fotolog, eles me chamam de mestre Mauro. Agora, tudo bem, tem mestre de capoeira, tem mestre de almoção de coisa. Qual o Fotolog? Vários, né? É um grupo Rio deles. Zona Norte, né? Zenorte, Saudade do Rio, História. Saudade do Rio, Rio de História. É tudo Rio de Janeiro. Mas quanto que você contou? Saudade O do Rio, Jô Soares já está de olho. O Jô Soares está fazendo Como um é que livro. faz? As custas, inclusive ele mesmo falou, ele já falou no programa dele mesmo. E ele faz um comentário, segundo outros lá que moram na Zona Sul, diz que ele entra nos comentários, mas com um outro nome. Né? Não sei como é, e também não pretendo ganhar dinheiro com isso. Essa semana agora, ficou a semana inteira. Uma semana, para ver como é o desconhecimento, ficou uma semana inteirinha. Um grupo de fotografias que vieram da última hora, do Zenorte, do Antolog. Você viu que eu fui, todo dia eu ia fazer uma postagem, ninguém matou, precisou dizer, esfregar na cara, é isso aqui é a casa do Prestes. Aí eu digo, aqui é a casa do Prestes, foi preso, pronto. Pronto, ninguém sabia. Olha que incrível. Ele já tinha me avisado, ele falou, Celeste, entra nos fotologs, que isso vai virar matéria, isso vai virar fonte histórica, isso vai virar, eu já tinha me avisado. A questão é aquela distância geracional que eu te falei. Eu não tenho tempo. Você não precisa comentar. Não, mas eu não tenho tempo e uma internet péssima, suburbana aqui, uma vela de 300 km. Então eu não entro, entendeu? Então se abrir no Fotolog, terra.com.br, aí você tem a função, Zenorte, não, você entra, né? Fotolog, né? Fotolog.terra.com.br aí bota Luiz D. Você vai entrar D. Ali você entra naquele no lado, você vai encontrar os outros ali, é só ir clicando nos outros. Aí nesses fotologs, vocês vão ver atrás. Aí você olha os comentários, vai ter aula de história. Aí quando vocês vão ver o seguinte, vocês vão encontrar Mauro Xará, opinião dele, Irajá sou eu. É os nicknames. Tá? São os apelidos. Hoje, por eu sou já me conhece Mauro Irajá, tem em casa ali. E não mora em Irajá. Não, Minha vida toda foi piada. Mas não mora comigo. Não, mas com força de Eu sou Xará porque, infelizmente... Você mora? Não, é porque são 3 Mauros lá em casa. Aí um tinha que ser o Xará, né? Um tem que ser o titular. Essa memória é muito importante, né? Muito. Nossa, o histórico Baixada de Irajá pode fazer uma com vocês bastante interessante. E nós temos aval para isso. O Simbarnovo está fechado. Está fechado ainda? Está fechado, a gente sabe que ele está com todo o maquinário dentro dele, tá? Todo o conteúdo dele está todo preservado dentro dele. Só aquela obra arquitetônica não podia. Que já foi objeto de grande discussão, eles os 8 tomados que vão ser. Estão fechando o tombamento da porque tem um clube de Art Deco no Brasil. Esse clube Art Deco incluiu o Cine Vaz Lobo. Por quê? E olha, eu nunca gostei do estilo Art Deco, porque eu achava assim muito moderninho. Eu gosto de estilo colonial e tal. Depois fui ler, tem a Fernanda, né, até indicou um livro, comprei o livro, comecei a ler só a introdução. Eu fiquei assim, maravilhada pelo Art Deco, porque ele é... Primeiro, ele tem uma divulgação grande das áreas suburbanas, esse arquiteto. E ele faz um link lá na história da arquitetura americana,
que parece que de 20, ou antes, já anos 20, eles já queriam usar o aço e a sociedade não absorveu aquele modernismo arquitetônico. E o Art Deco faz o link entre acho que é o Art Nouveau, né? O Art Nouveau, que é mais antigo, com a tendência moderna. Ele é um subúrbio, ele é mediação, cara. E é um sensacional. luxo, E é um luxo, e ele é justamente uma mediação que eu considero essa viagem. Celeste, um detalhe sobre o Cine Valor, porque ele conviveu o elemento seguinte: enquanto ele é, na sua estrutura externa, um Art Deco, na sua estrutura interna, Isso aí já é a memória dele, olha que interessante. Gente, eu já posso consagrar esse debate um dos melhores. Olha que eu estou aqui desde o primeiro momento. Graças ao cineasta companheiro que me encontrou numa mostra de cinema no Centro Cultural da Praia. Meu parabéns, já estou agradecendo por essa situação. Da seguinte maneira, nós já temos a suficiente amizade, Porque dentro do proprietário do parque está sediado embaixo do cinema. Nós não podemos usar o cinema, porque o cinema é propriedade privada e está fechada a decisão dos seus herdeiros, que são resistentes a qualquer contato. Problemas internos do família. A gente não consegue ter acesso. Mas a proposta é o seguinte: por que nós não podemos levar? E a gente conversa com o Luiz, porque o Luiz ganha o bar, certo? Luiz é o dono daquele ponto A única coisa que a gente precisa saber é como barzinho que fica do lado do cinema. Por que nós não podemos levar esse filme e outros filmes ao bar do Luiz Como uma reflexão da importância do local. Já que nós não podemos estar no cinema, ele está no Como cinema. uma reflexão, da importância do cinema. Inclusive, eu tenho uma cópia de rua aí. Exatamente, eu tenho a cópia eu só do posso primeiro fazer isso filme se que passou. tiver. Cadê um cineclubistas? Eu não sei o que era. Qual é DVD ou... DVD. Gente. Mas você se não consegue, a gente tem equipamento. Eu tenho DVD do equipamento, a filme. gente leva. E não é só isso. Existe uma série de colocações, uma porção de coisas. Por exemplo, o Rio Zona Norte, ali, tem um marco muito especial. Seria interessante, né? Até porque aquele cinema foi um dos primeiros do subúrbio brasileiro. Exatamente. Até por causa da Valquíria. Eu não sei se você conheceu também Não, da não Penha. por causa da Valquíria, mas porque no distribuidor, certo? No distribuidor, o que acontece? Ele era Cine Alfa. A Cine Alfa só tinha uma cópia. Que era Coliseu, Vaz Lobo, Irajá. O dono do Cine Vaz Lobo era dono de uma rede de cinema. Ele era também distribuidor. A gente ainda tem que pesquisar isso. Eu te falei que saiu uma história que está ainda muito bruta pra gente pegar. E é a história do subúrbio, que é Vaz Lobo. Sendo que o Entendeu? Vaz O Lobo cara de propriedade dele. mora até hoje a família no subúrbio. A ligação da construção do subúrbio é Ronaldo, imensa. E como cinéfilo, eu frequentei esses cinemas todos. Por exemplo, na Penha tinha um cinema maravilhoso. São Pedro. Em frente à igreja ali, infelizmente, uma das grandes malvadamente salas. virou uma porra de uma Universal. Em Olaria também tem outro belíssimo cinema. Rosário. Não, o Leopoldina virou Universal. São Pedro é Caixa Econômica. O São Pedro foi derrubado. São Pedro é derrubado, agora é Caixa Econômica. O Cine Leopoldina que O Leopoldina Na que praça, virou ali, Universal. O Leopoldina. Ali Leopoldina. Pra você ter uma ideia, Porque eu não sei como vai ser o Santa Helena. eu já peguei o Madureira 1 e 2 que tá fechado. Pichote, cheguei no mais fraco, assisti sentada na escada, cheio, né? Pichote ali no mais fraco, O Santa Helena Mas pior do que isso é isso. Pior do que isso. Cinema do Mé também, Peraí, histórico. pior do que Cinema isso, do o Mé. Beija-Flor em Madureira. O Beija-Flor em Madureira está largado. O galpão está vendido, lá não sabe vender. E pior de tudo é que você não consegue olhar, porque é um prédio muito antigo. Beija-Flor tem história que Você não consegue saber como é que você aproveita aquele cinema. As damas não sabem, eu nem lembro desse Beija-Flor. Mas outro cinema histórico bonito que ainda continua em funcionamento é o Cine Íris. Maravilhados, pensando no valor, voltando a Em atividade nova. de atividade de estar ali. Lógico que a gente, quando pensa numa sala de 1.800 lugares, sabe que não vai achando nenhuma casa de 1.800 lugares. Mas que a gente preserve um ambiente de 800 lugares com a característica original dele, 300 lugares é bate-palmas. já é bate-palma. Pô, quanto cine? É 76 lugares. 70 lugares. Olha, eu vi um filme do Glauber Rocha lá, eu e mais outra pessoa, no estreia do filme. O Transeunte. Eu e outra pessoa. Há algumas coisas diferentes, por exemplo.
lá no teatro Nelson Rodrigues, eu acho, ali na Avenida Chile, isso. Ele tem o quê? 300 lugares? Todo sábado, 10h30 da manhã. Ele tá lotado. Tá lotado. Porque tá faltando é lá. de filosofia. Mas é filme, mas é cinema. É cinema. Agora olha só. É cinema. Eu tô lá todo sábado. Consegue restaurar? Não, teatro. Na caixa. Não, eu acho o seguinte, assim, o nosso projeto seria ter o Cine Vaz Lobo, assim, dividido, porque até a Fernanda, que é arquiteta, que é do grupo, que foi que começou, que fez o desvio desenhou o desvio lá da estação da linha da T5, aí toda aquela discussão que a gente começou, ela tem um projeto sim, de virar, de fazer até um palco, uma tela grande atrás do cinema também. Já bolado de ter uma praça. Mas acho que no fim das contas, eu acho que o Cine Vaz Lobo só vai funcionar, vai ser útil para aquilo que ele quer, se ele for se ele servir a população. Não é o gestor que vai fazer o negócio. Exatamente. Eu acho que se ele servir ao que está em torno, é a gente entender quais são as empresas que estão em volta, quem mora em volta, quais as lojas que existem em volta, que tipo de população, que tipo de espectador e expectativa tem. Porque também não adianta ser dedicado e querer passar do povo. Não dá, mas funciona. Godard funciona, mas o que não funciona? Precisa entender como é que nós abordamos a situação. Não é assim que funciona, não é assim. Como é que nós abordamos a situação? Só para vocês poderem entender. Só para vocês poderem entender. Como é que nós abordamos a situação? Você encontra gente que trabalha de graça para a igreja, encontra gente que trabalha de graça para a igreja. Não vai encontrar para... Eu trabalho de graça. Eu estou trabalhando de graça. Eu trabalho de graça. Eu estou trabalhando de graça. Muito bem. O que acontece? Por que não vai encontrar? Tem sim. Quando nós colocamos... É raro. Pode Bem garimpado, tem. Desculpa, mas eu posso dizer para você o seguinte: o nosso grupo tem simplesmente, está faltando aqui o Gilson. Nós somos simplesmente, nós chamamos G7. São 7 pessoas que estão dando de si, independente de qualquer ideia de remuneração, pelo amor ao cinema amador. Pode contar comigo nesse projeto. Não é? Já está convidado aí. Já está convidado para passar ficha de inscrição para todos. Então o que acontece? Nós pensamos da seguinte maneira: então nós entendíamos que nós tínhamos que ter uma instituição que tivesse algo que pudesse dizer o seguinte, que ele é muito mais abrangente do que só o cinema. E nós imaginamos que a situação do cinema é um polo de toda uma região, que a gente chama Baixada do Irajá, que corresponde a 36 bairros da antiga Cismaria de Antônio de França. A partir desse momento, dos 36 bairros, todos esses 36 são desmembrados de Irajá, do Irajá base. Tá? O bairro de Irajá é apenas o centro que sobrou o nome. Então nós pensamos que é alguma coisa. A gente não poderia dizer todos os nomes do que nós comemos. Então nós elegemos uma questão que se populariza para o Brasil inteiro. Dele ser histórico e geográfico. Porque nós estamos pegando 2 primeiros níveis de ciência que pesam dentro disso. Mas com abertura para sociologia, para arquitetura, etc. Dentro dessa baixada. Com base no momento que você tenha isso, o que ocorre? No momento que você assume Instituto Histórico, né? A nível de instituto, entendeu? Abrir pessoa jurídica com esse nome, Instituto Histórico Geográfico da Baixada de Irajá, né? uma cópia do IHGB, que é toda uma história, uma instituição já consolidada, só que é Baixada do Irajá, para destacar essa região, que é uma região que a gente se identifica, é suburbana, né? E é uma região histórica, e qual o movimento Cine Vaz Lobo vai estar dentro. O Cine Vaz Lobo, o movimento Cine Vaz Lobo, é um dos pilares desse movimento. Mas como o nome é mais abrangente, é um instituto, a gente está angariando as pessoas, né, para poder abrir, por exemplo, para pesquisa, o audiovisual. Porque o que a gente quer lá no Centro Cultural? Que tem um espaço variado.
que tem a escola, né? Porque tem apartamentos. Oficina, a bicuda, com certeza. Vai querer uma rádio, porque ela já está com a gente há um tempão. Seria rádio, um apartamento seria rádio, um outro seria, né, a questão do audiovisual. Mas tem que estar atuante, tem que ter ali alguém dedicado, à frente do movimento, para fazer o trabalho. Eu acho que o ideal ali para o Cinema Vale Lobo seria, assim como tem em Nova Iguaçu, uma escola de cinema do subúrbio. Sim, era isso, tinha isso acontecer. Cinema e teatro. Aonde você tem? Tem teatro. Você tem a opção para você editar o teu filme. Por que o cinema, por que a cultura e o cinema cultural só funciona no centro? Porque só tem os cinemas e esses centros culturais só tem no centro. Os espaços são no centro. Se a gente levar esses espaços para outro lugar... Observa os Os dois espaços. pelo canto de Ipanema é uma cinti, né? Uma sala que você possa pegar um grupo de alunos. Da coisa de um aluno, não estou dizendo fundamental especificamente, estou dizendo de segundo grau do universitário. Você pega um banco universitário, por exemplo. Aí aparecem 3 malucos aqui com a gente. Depois que você exibe o filme, vai discutir. Já pensou como é feito para essa turma que está longe de conhecer o que nós conhecemos? Não existe a visão de que isso é importante para nós porque não se tem amor. E não se tem amor porque não se tem conhecimento. Falou tudo, meu parabéns, falou tudo. Está muito distante dessa realidade. Então as pessoas também ficam distantes. Uma referência que o cara tem é uma coisa que passou. Só um detalhe, nós estamos agora nesse mês, no final desse mês, nós estamos lançando uma revista. Como não temos capacidade de editar, nós estamos fazendo um e-magazine, uma revista digital. A nossa distribuição vai ser por através de e-mail. Nós vamos mandar um e-mail já brigamos e aberto a comunicações dentro dessa temática suburbana. Olha, só para colocar uma coisa, só para poder entender, o primeiro artigo é meu. Qual o título? O artigo tem até título. Você vai entender agora. 300 anos da ocupação do Rio de Janeiro. Muito bom, forte. Já presente. 300 anos da ocupação do Janeiro. Mas eu complemento. Já presente. Zona Sul tem que história? Lá era o Ariel. Sim, exatamente. Olha o detalhe, Irajá presente. Por quê? Porque quando você abre o livro de Dunkerque, da presença de Dunkerque, do Gai, você vai ver o seguinte, ele coloca tudo. Agora só tem um detalhe. Quem morava lá? Só tem um detalhe. Alguns historiadores vão... Aquela plantinha que dá uma... Comeu seu fígado, mas tudo bem. Prometeu a correntada isso. Não é? O passarinho vem comer o fígado. Deixa só, para você ver o seguinte, olha como é que pega o detalhe. O único historiador que detalhou mais um pouco, tá? Nós temos agora o Fragoso, eu trabalhei com o Fragoso, trabalhei com o próprio Tunai, do Gai, a memória do Gai, as duas linhas que eu trabalhei, tá ficando quente. Muito bem. Só em Brasil Gerson, você conta uma pequena referência verdadeira quando ele diz o lugar. Ele diz o seguinte: as tropas de Albuquerque vêm de Minas e param em Irajá para recompor as forças e atacar os franceses. Ninguém diz que quando a cidade foi atacada, é por trás, nós somos, entendeu? Porque a Baía de Guanabara... exatamente. Quando ela foi atacada lá, o que aconteceu? É um saquinho. A primeira notícia chegou a Irajá. E a igreja de Irajá foi o cinema. A cidade está sendo atacada. Todo mundo correu. O que fizeram? Correram, fecharam a passagem do Juramento, a passagem do Campinho e a passagem do Marengu. Para quê? Para que ele não chegasse às minas. E não fosse tomar o açúcar da região de Irajá. Porque se o Dugai teve alguma ambição, não era só ouro, ele queria o ouro e o açúcar, como ele levou o açúcar. Tanto que o resgate dele, ele fecha em 160 mil cruzados, 100 caixas de açúcar e 200 bois. Para alimentar a tropa. Com os bois para alimentar a tropa. O açúcar para... negociar na Europa. Era 30 mil reais a caixa, 30 mil reais a caixa de 60 quilos de... porque realmente o açúcar na Europa não tem, né? Tá? A riqueza hoje ainda é a nossa. Porque nós somos o maior exportador de açúcar até hoje. Exatamente. Incrível, né? E Irajá, o nome já está vindo. E a gente tem que dar valor aos
Porque já existe o Instituto Histórico do Duque de Caxias. Olha só como é que nós Que somos eles têm uma história aguerrida contando a história de lá pra cá, Nova Iguaçu, as fazendas. Então isso despertou uma nova visão da historiografia, entendeu? Ainda está muito recente. Mas eles estão revendo. Porque realmente... Iraiajá. Qualquer uma das duas palavras. Correto. Iraiajá. Iraiajá. Significado disso: lugar que dá mel. Ótimo. Por quê? Aí eu brigo por lá, porque você abre aqueles historiadores do primeiro tempo lá. Porque fulano disse que Irajá quer dizer dar mel. Então porque tinha uma Madeira, Munduruku, né? E tem a tribo Mandugai aqui, para dizer que querer formular como nome de Madureira, teria derivado aqui uma salada mista, né? Porque é historiador, gente, ele vai pegando fontes, e as fontes... Nem sempre são as verdadeiras. Não, nem sempre são as verdadeiras, e cada historiador dá o seu próprio trato às fontes, né? O maior documentário das tribos, certo? Foi Jean de Lery. Jean de Lery fez um mapa de todas as tribos que estavam sediadas no Rio de Janeiro. Ele não registrou nenhuma tribo, nenhuma taba que tivesse o nome de Irajá ou paralelo. Da onde surgiu o nome? Simples. O que aqui, daqui pertinho que nós estamos, bem pertinho daqui, a igreja 400ª que está ali. Conhece, né? Tá? Nossa Senhora da Apresentação. 400 anos ali, ninguém dá bola para ela. É a segunda mais antiga do Rio de Janeiro. Depois da Candelária. Não, Candelária. Candelária depois, meu bem. Não está lá da Candelária, não. Olha só, Quando eu fazia Candelária, é o mesmo cara daqui. O convento ali em Santo Antônio também. Não, está ainda mais novo do que ela. Ela só perde para Nossa Senhora do Bom Sucesso do lado da Santa Casa Misericórdia. Ela é a segunda mais antiga do Rio de Janeiro. Muito bem. Ali não foi nada mais, nada menos, e eu provo o geográfico aqui, saiu agora para a gente discutir. A disposição dela é toda de uma redução indígena, redução jesuítica. E ali foi o ponto de colocar. Ele é o primeiro lugar do Rio de Janeiro, fora dos muros, que a Câmara diz que é da cidade. A gente é o sertão. 1625. Usa a nomenclatura sertão. 1625. A Câmara do Cidade do Rio diz que aquilo pertence ao município para fazer presente dela para o pelourinho que estava na igreja, e eu assisti. Eu vi esse pelourinho. Eu conheci esse pelourinho que foi arrasado, demolido nas obras. E só tem na memória dele que a gente tem que gravar. O que é o pelourinho? É uma pedra com argola. E o que é o pelourinho? O pelourinho é quando eleva o estatuto de vila. Significa ao poder da vila. Então, aí quando é cidade, eu não lembro. Como é que é? É povoado? Não, tem uma hierarquia de tamanho. Não tem importância. Quando é o seguinte, o Rio de Janeiro recebe o título, as duas primeiras a receber o título de cidade é Salvador e Rio de Janeiro. Todas as duas nasceram cidade. Salvador é a primeira capital. Nasceram cidade. O que significa cidade? Cidade significa vila fortificada, ou seja, cercada de uma cidadela. Então o Rio de Janeiro não foi uma cidade para ser vila, ela não foi fundada para ser uma vila, ela foi cidade para ser um quartel. Isso lá na URCA. Tanto é que surgiu as fortalezas, Copacabana, quando eu discuto agora a cidade, é uma cidade planejada para é justamente para a discussão seguinte: como ele conseguiu passar pela fortaleza, pela barra com 17 navios? Passou com os 17 navios e atacou a cidade. Aí o que faz? Peraí, veio de onde? Ele veio da França. Não, veio da França, mas ele entra na Baía de Guanabara. Ele entrou na Bahia direto com 17 navios. Aliás, com 17 com 18, que tinha perdido um navio inglês, entrou com os 18 navios. E foi até aonde? Ele fez a volta em cima da... Mas vai para Magé? Não, ele fez a volta em cima do Morro da Conceição até lá com os navios dele e começou a bombardear a cidade. Passa a Ilha do Governador, né? Não, a Ilha do Governador ele avançou. Por quê? Porque uma pessoa de aspecto. Ele não poderia ir com caravela para o fundo da Bahia. Não ia dar calado. O navio deles era fragado. Ele tinha vários fragados. Só para vocês terem ideia, o navio capitânia dele, o Luiz, tinha significância de 72 canhões. Só isso aí já é um neto. Não tinha calado. Então ele só podia atacar as minas, e o que ele queria era saque, era ouro,
Ele só poderia atacar a mina se ele Mas fosse a onde pé. estão as minas? Em Minas Gerais. Minas Gerais, Ele só poderia seguir pelo caminho ele só poderia subir pelo caminho do Garcia Paz. do Garcia Paz. Que é Xerém, não. A pegar Xerém, pegar aquela Daí eles região podem ali. estar resgatando tudo isso de volta. Pegar aquela região. Então o que acontece? O primeiro lugar que chega anúncio de que ele tinha atacado foi Irajá. A primeira medida dos senhores de engenho e a pouca tropa que tinha aqui foi o quê? Fecha o passo da Misericórdia ali na onde de Juramento. Não, passo não. Não, o passo da imperial. montanha. Não, o passo da montanha. A passagem da Intramontanha, o passagem, garganta. Ah, tá. Pensei que era passo imperial. Não, a garganta, ele fecha a tropa de Irajá, os 500 e poucos homens que foram recrutados em Irajá, fecham a garganta do Juramento, fecham o Porto Mariano, fecham o Campinho. Ou seja, criam um obstáculo para que ele pudesse avançar. Uma posição avantajada. Eles estão em cima da montanha. Os invasores têm que vir por terra, mas eles não são suficientes para ter as pessoas para enfrentar 5 mil do outro. Eles não têm canhão, tem meia dúzia de peças que eles usavam pequena para usar contra a Índia. Na mesma hora, o que eles fazem? Mandam um recado para Jacarepaguá para fechar o passo, a garganta da Tijuca, para não deixar que eles pudessem abrir por outro caminho, para buscar a retaguarda de Irajá. E para a Baixada, para Biriti, que é hoje do Pikachu, para que feche a Bahia do outro lado. E governador para que feche ou seja, fecha uma garganta e protege, mas eles não têm poder de fogo. O que eles fazem? Eles mandam para o Antônio Buquerque, que é governador de Minas, de São Paulo e Minas, está em Minas, o anúncio que a cidade está atacada. Segundo o Fragoso, ele considera que a capacidade do Albuquerque de formar um exército de Esparta, porque ele foi para apaciguar uma guerra em Emboabas e Paulista, ele consegue fazer os Emboabas e os Paulistas formarem um exército com ele. Ah, ótimo. Os inimigos no mesmo exército. No mesmo exército, e arrumados em companhias o censo militar, porque ele arruma em companhias, ele arruma em processo e desce Minas abaixo, pelo caminho do Garcia Paz, carregando canhão, carregando povo, carregando boi, carregando caçamba 4 para contra-atacar os franceses. Entendi. Mas aí os franceses nessa história já descarregaram onde? Que porto é esse? O Irajá? Pois é, como é que eles tomaram o centro da cidade? Já tinha atacado o centro. A resposta estava o seguinte: o governador do Rio de Janeiro, na ocasião, simplesmente, depois disso, foi julgado em Minas, julgado em Portugal e foi mandado para a ilha de prisão perpétua. Nesse contexto todo, o Morro Caradicão tem um histórico aí, né? Então ele estava conivente com isso. Ele estava conivente com a invasão? Olha, eu tento nesse artigo chamar a atenção para essa conivência. Porque olha só. Mas não valeu, porque eles conseguiram a Baía do Guanabara, ninguém, depois do Gai, ninguém conseguiu invadir a Baía do Guanabara. Nem na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os próprios americanos, no primeiro momento, tiveram medo. Quando chegaram na Baía do Guanabara, chegaram que a Baía do Guanabara, eles tinham medo que fosse atacado o arsenal de Marinha, certo? A Ilha das Cobras. Mas quando eles chegaram aqui, eles chegaram à conclusão que não tinha. O primeiro submarino que tentou se aproximar foi bombardeado por uma Catalina da Força Aérea a 5 km da barra, porque ele não conseguiu, ele estava voltando. Submarino. Na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra. Eu estou dizendo da Bahia, a garantia da Bahia. A Bahia é segura, né? Como é que o cara entra com 17 anos? Agora, olha só a evolução. Olha a evolução do troço. Nesse momento que ele faz ataque, na Baía do Guanabara estava a frota anual. A Portugal levava açúcar e ouro para Portugal uma vez por ano. Pegando setembro, que era um tempo calmo, com ventos fortes e sem tempestades que provocassem perda de navios. Tocar? Então a gente já estava desfalcado de navios. Não, pelo contrário. Estavam dentro da Bahia 40 mercantes, 40 navios mercantes para carregar a mercadoria e 4 vasos de guerra português, que era a escolta dessa hora. Mas por que não atacaram os franceses? É isso que eu perguntei. A pergunta da história. Momentos antes, eles fazem uma barreira. Ele faz uma barreira dos 4 navios da barra e põe todo mundo. Sob a alegação de que
o Dugard tinha passado reto, então ele não ia atacar o Rio de Janeiro? Mas atacou, né? Simplesmente passou com a bandeira inglesa. Olha a história isso aí. Passou sobre a bandeira inglesa. Ele passou na vida dele, passaram com a bandeira inglesa. Cara, juntou a fome, dá vontade de comer. Cinema, história. Só que é o seguinte, infelizmente tem horário. Tem um povo aí. Eu também marquei lá com o rapaz que foi agora. Cinema, história. Desculpa aí. Bom, só posso dizer para vocês De geografia também. por favor, mandem seus e-mails para cinevarlobo.com.br, é direto cinevarlobo, ou ihgbi@bom. Tudo bom, viu, Leandro? Cinema, história, Com o e-mail de vocês, dia 30 eu estou mandando para todo mundo. Aí você, tudo isso que eu estou colocando aqui, vocês vão ver na revista.